Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra, o prazer e eu diria a alegria de recebermos aqui essa minha querida amiga, doutora Cristiane Beltrame. Obrigada. Advogada de Direito Previdenciário, professora da Uniara, que é com uma alegria muito grande, um prazer enorme ter aqui a doutora Cristiane. Seja bem-vinda. Obrigada, Zé. Muito obrigada. Bom, já que nós vamos falar de Direito Previdenciário, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que de Direito Previdenciário a única coisa que eu gosto é da doutora Cristiane, porque eu não gosto de Direito Previdenciário. Mas é porque eu não entendo nada de direito previdenciário. Doutora Cristiane Beltrame, vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador, alguma coisa que aflige bastante a nossa população, que são as aposentadorias especiais, alguma coisa nesse sentido. Vamos começar um pouquinho pelo auxílio-doença, por exemplo. Bom, é um prazer para mim estar aqui também, é um prazer estar na sua companhia também, Zé Luísa, é recíproco. Bom, falando de direito previdenciário, o auxílio-doença, ele é um benefício mais imediato que a pessoa pretende a hora que ingressa no INSS, a não ser quando é segurado obrigatório, a não ser quando é empregado. Você começa a recolher pensando numa aposentadoria, mas na verdade o benefício mais imediato é o auxílio-doença, porque pode acontecer de você ter que se afastar das suas atividades laborativas e acabar entrando no auxílio-doença. Bom, o auxílio-doença ele é concedido quando o segurado precisa se afastar das suas atividades laborativas para poder fazer um tratamento de saúde. E é essencialmente isso. Quando você está com um problema de saúde e esse problema você pode tratar trabalhando, você não necessita do repouso, com certeza você não vai conseguir um auxílio-doença. Então você precisa permanecer em repouso para poder se beneficiar do auxílio-doença. Ele é um benefício que o segurado pensa de imediato. Olha, se eu ficar doente, eu posso me afastar. Então, é um benefício rápido. São necessárias apenas 12 contribuições, né, durante a vida desse segurado, e que ele seja segurado, que ele continue recolhendo para poder receber esse auxílio-doença. O problema maior que a gente vê no dia a dia é que o INSS acaba dando alta para as pessoas, para os segurados, sem elas estarem aptos para o trabalho, sem poder voltar para o trabalho. Então, isso é um problema enorme. Porque a pessoa estava exercendo uma função, não pode voltar para o trabalho porque ele não está apto ainda, não está bem ainda, mas o INSS dá alta. Como é que fica o segurado nesse sentido? Ele fica totalmente perdido porque ele não pode voltar a trabalhar. A empresa ela não vai admitir aquele funcionário de novo, colocar ele no trabalho de novo, porque é muita responsabilidade para ela. Certo? Se acontece algum problema maior. Então, o que acontece? O segurado fica perdido, ele fica sem receber do INSS e sem receber da empresa, porque ele não está trabalhando. Ele vai ter que entrar judicialmente. Judicialmente, qual que é o procedimento? É um pouquinho mais livre, porque ele vai passar por uma perícia judicial e ela tem um poder maior de decisão para verificar mesmo se ele tem condições de voltar ao trabalho. Agora, o principal disso tudo, voltar ao trabalho, né, desse termo, é o seguinte: se a pessoa fica incapacitada para voltar naquela função que ela exercia, ela não vai ter uma proteção, ela não vai ter um auxílio-doença. Vamos supor uma pessoa que faz serviço pesado, está com uma hérnia e não pode voltar a fazer serviço pesado. Ele não vai conseguir auxílio-doença. Aquela hérnia já está consolidada, o problema dele já está consolidado, não tem jeito, já fez cirurgia, seja lá o que for, o tratamento que for, não tem condições de voltar ao trabalho, ele vai voltar ao trabalho, mas em uma outra atividade. Para isso existe a reabilitação profissional. Então, o INSS dá essa reabilitação profissional para poder ele voltar ao mercado de trabalho. Qual que é o intuito disso tudo? Que ele tenha uma remuneração e se mantenha independente do INSS. Então, enquanto a pessoa está em tratamento, o auxílio-doença é concedido. Finalizou o tratamento, aí, se ela pode voltar àquela mesma atividade, ela volta. Se ela não pode, não tem jeito. Nesse caso interessante da reabilitação profissional, então quer dizer, ele é da parte pesada, ele não vai poder voltar a fazer, vai ter que ser reintegrado numa área administrativa, enfim. E se a empresa não tem essa vaga? Por exemplo, a empresa pode demitir o funcionário ou ele tem uma estabilidade nesse período? Não, se aquele problema de saúde não foi decorrente de uma doença profissional, de um acidente de trabalho, não tem jeito, ele não vai ter estabilidade.
A empresa não é obrigada a readmiti-lo. Então, às vezes ela não tem nem como, onde colocá-lo, né? Às vezes ele não tem nem preparo para isso. Então, ela não é obrigada. O auxílio-doença, ele não dá uma estabilidade. O auxílio-doença comum, sem ser acidente de trabalho, né? Uma doença profissional, uma doença do trabalho, ele não dá estabilidade para a pessoa, a não ser que haja uma convenção coletiva daquela determinada categoria, e aí sim há uma estabilidade. Mas, no geral, não existe isso. Então, a pessoa volta a trabalhar, certo? Não tem condições, a empresa não tem onde colocá-lo, ele vai ser demitido. E aí, caberia uma aposentadoria por invalidez, por exemplo? Só se a incapacidade for total para todo tipo de função. Todos os tipos de função. Se você não pode exercer serviço pesado, mas pode exercer serviço leve, logicamente que você não vai ter uma aposentadoria por invalidez. Tá? Mas eu não tenho preparo, eu vou supor, eu fui motorista de caminhão a vida inteira, não consigo mais ser. Infelizmente, você vai estar no mercado de trabalho como qualquer outro, porque você vai poder fazer qualquer outra atividade que não exija tanto esforço do seu organismo. Não há uma lei que proteja nesse sentido, Zé. E aí, quando é possível, então, quais são os casos que a aposentadoria por invalidez vai poder ser requerida? Só quando, na verdade, o INSS, quando há um auxílio-doença e não há recuperação mesmo, o INSS acaba concedendo a aposentadoria por invalidez. Né? Mas só quando há incapacidade total, para todos os tipos de função. A pessoa não tem condições mesmo de trabalhar. Então, vamos pegar essa mesma pessoa do serviço pesado, tá bom? Vamos supor que ele seja um trabalhador rural. Ele não tem preparo, ele não tem conhecimento para poder exercer uma outra atividade mais leve, às vezes até semi-analfabeto. Aí sim ele se aposenta. Mas são casos separados, caso a caso, você tem que verificar isso. E é todo um contexto social. No âmbito administrativo não é muito observado esse contexto social, e sim a pessoa, como qualquer outra, por causa do princípio da igualdade e tudo mais. Mas juridicamente você consegue analisar isso no âmbito maior, né? E verificar que ela não tem condições de trabalhar, ela sempre foi trabalhador rural, então ela vai acabar se aposentando por invalidez, porque não existe nada no mercado de trabalho. Então você consegue verificar isso e conceder esse benefício num contexto social maior, mas só no âmbito judicial, administrativo não. Agora está me ocorrendo uma situação aqui que é, nesse período da reabilitação, por exemplo, não há nenhum programa para que essa pessoa possa vir a ter um prazo e qualificar-se para uma nova atividade? Vamos pegar o motorista de caminhão. Ele não pode mais ser. Motorista de caminhão, via de regra, são pessoas mais sofridas, que vivem na estrada. Vamos dizer que na empresa tem uma vaga para telemarketing. É evidente que, via de regra, ele vai ter muito mais dificuldade para poder fazer um atendimento por telemarketing. Não há um programa de adaptação ou de treinamento para que ele permaneça no mercado de trabalho? Olha, tem várias empresas que elas fazem convênios com o INSS, e o INSS pede para essas empresas prepararem esses segurados. Então, esse é o programa de reabilitação. Então, eles oferecem vários cursos e esses segurados vão ser preparados. Vamos pegar, então, o nosso exemplo que estamos aí. Se esse motorista não conseguir fazer o telemarketing, ele vai voltar para a reabilitação. Enquanto você está na reabilitação, você está recebendo auxílio-doença. A empresa que está pegando esse segurado para treiná-lo, ela não tem ônus nenhum com ele, nada, está sendo tudo custeado pelo INSS. Entendeu? Então, se ele não se adaptar, não tem problema nenhum, ele vai passar para outro curso. Você tem uma ideia? Existem pessoas segurados que estão fazendo o colegial, que estão terminando o primário, e vai isso indefinidamente. Pô, mas tem uma reabilitação assim de 5, 6 anos? Não há um prazo para essa reabilitação. Assim como não há um prazo que as pessoas confundem muito para a concessão de auxílio-doença. Tem muita gente que pensa o seguinte: depois de 5 anos que eu tiver auxílio-doença, eu estou aposentado por invalidez. Não existe isso. Você pode ficar em auxílio-doença 10 anos, 8 anos, é muito comum isso. Pô, mas todo o tempo, podia estar me aposentando por invalidez, você ainda está em tratamento. Estando em tratamento, o INSS é obrigado a lhe dar essa proteção. Então, ele é obrigado a pagar para você o auxílio-doença. Então, tanto o auxílio-doença como a reabilitação, ela não tem um prazo para terminar. Você Agora, há um procedimento administrativo nessas questões, tanto o auxílio-doença, que são aquelas famosas perícias e tal, mas como da reabilitação também. Ele deve passar temporariamente para verificar se tudo está... Não, assim, o INSS acompanha. Ele acompanha toda essa reabilitação para ver se o segurado também está correspondendo, para ver se foi colocado numa reabilitação adequada.
Entendeu? Então, o segurado ele vai passar por uma entrevista no INSS e para poder ver o que seria melhor, o que seria melhor encaixar, há cursos profissionalizantes hoje. Então, o INSS vai custear esse tempo, porque a intenção é que ele volte ao mercado de trabalho. E tenha remuneração, continue recolhendo, não se aposente por invalidez. Antigamente, as pessoas se aposentavam por invalidez muito mais fácil, muito mais fácil. O que aconteceu? Mudou a lei? Não, mudou a interpretação. Então, hoje em dia, você só se aposenta por invalidez mesmo quando há incapacidade total. Então, quando havia uma limitação da capacidade de trabalho, como no caso do nosso motorista, ele não poderia ser mais motorista, ele acabava se aposentando por invalidez. Porque era essa a interpretação do INSS. E a reabilitação, ela, se você for ver, ela está uns 5, 6 anos que ela está mesmo entrando em vigor, porque ela é desde 91. Desde 91. Só que sem estrutura nenhuma. Então, essa readaptação, ela está tentando mesmo colocar a pessoa no mercado de trabalho. Eu imagino que o Senai, entidades como o Senac, o próprio SESC, devem ser apoios importantes. Muito importantes. Para esses cursos de reabilitação. O próprio segurado, ele acaba indicando, falou, olha, eu gostaria de fazer esse tipo de readaptação, porque você também tem que procurar alguma coisa que ele se adapte, que ele fique bem, que ele consiga produzir. Né? Senão não vai ter nenhum sentido. Então, o próprio segurado, ele acaba indicando isso e acaba orientando mesmo o INSS vai atrás do que ele está querendo. Né? Mas está sendo muito bom, isso está sendo muito bom. Essa readaptação, ela realmente está sendo eficaz em diversos casos. Muito bem. Vamos para um breve intervalo e já retornamos. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retornando com mais um programa Nosso Direito. Quer falar com a gente? Mande um e-mail, direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Doutora Cristiane Beltrame, e a aposentadoria por idade ou por tempo de serviço? Quando isso é possível? Hoje a gente tem, a nomenclatura mudou, é por tempo de contribuição. Por tempo de contribuição, a mulher se aposenta com 30 anos de tempo de serviço, tempo de contribuição, e o homem com 35 anos. Por idade, já tem 60 anos a mulher, se é serviço urbano, 55 a mulher também se é serviço rural, e o homem 60 rural e 65 urbano. Se você vê o conceito seguinte, na aposentadoria por idade, 65 anos o homem, 60 a mulher. Se for serviço rural, aí são 5 anos a menos. Né? E na aposentadoria, e o que mais? Falava, puxa vida, só eu ter 60 anos eu me aposento? Porque, nossa, isso é muito comum as mulheres pensarem isso. Não, eu fiz 60 anos, eu tenho que me aposentar. Não se aposenta sem recolhimento. Você tem que ter contribuição. Então, a rigor, assim, uma coisa mais simplificada, a pessoa tem que ter 15 anos, a mulher tem que ter 15 anos de recolhimento, 15 anos de contribuição, ou na carteira de trabalho, ou no carnê, e mais 60 anos de idade. Senão, não aposenta. Não é só a idade que permite a aposentadoria. Sem contribuição, você não tem a sua poupancinha ali, a sua fonte de custeio para poder se aposentar. E na aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa ter o tempo fechado. 30 anos a mulher, 35 o homem. Se aposentar antes desse tempo de serviço completo é a pior coisa que tem em termos de valor de aposentadoria. O homem precisa ter 35 anos de tempo de serviço e 53 anos de idade? Não. Você tendo 35 anos de tempo de serviço, você já está aposentado. Só que o problema, Zé Luiz, é o seguinte, quanto mais cedo você se aposenta, menos você recebe. Porque na aposentadoria por tempo de contribuição, você tem hoje a implicação do fator previdenciário.
Então, você faz a média de todo o valor recebido de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Essa média ela vai ser multiplicada por um fator previdenciário. E o fator é a expectativa de vida, entre expectativa de vida. Quanto mais expectativa de vida você tiver, menos você recebe. Então, o INSS tem, por exemplo, te pagar, vai, R$300 mil. Ele tem 10 anos para te pagar, logicamente, você vai receber mais. Se ele tem 20 anos para te pagar, você vai receber menos mensalmente. Então, esse é o problema. Às vezes, a pessoa pede 30%, 40% no valor da aposentadoria por causa da expectativa de vida. Então, você fala, eu vou me aposentar com 35. Tranquilamente. Hoje, o problema não é se aposentar. Se aposentar não está difícil, é fácil. O problema é se aposentar bem. Né? Quer dizer, o ideal seria alguém que tenha 35 anos de trabalho, um homem, por exemplo, mas que tenha lá perto dos seus 65 anos. E se aposenta por 100%. E a mulher que tenha, são 30 anos a mulher. 30 anos a mulher. Mas que esteja lá próximo perto dos seus 60 Quanto anos. mais próximo você tiver, a mulher até nos 54, 55 já tem um valor bom. Perde, mas perde pouco. Na aposentadoria por idade você não tem essa expectativa de vida, porque você já está muito próximo dela. Então não tem por que aplicá-la. Né? Apesar que o INSS aplica para ver qual é mais vantajosa, mas não tem por que aplicá-la. E o pessoal fala, eu sempre recolhi no máximo. Vou receber no máximo? Não vai, não recebe. Porque é uma média longa. Hoje nós temos 16 anos de média de cômputo de período, né, de contribuição. Então, são 16 anos. Nesses 16 anos, teve uma variação muito grande de dinheiro, a moeda permaneceu no real, né? Mas só que de contribuição. Então, você não consegue se aposentar no teto. O teto hoje é 3.467. Então, bom, estamos falando muito de aposentadorias, do auxílio e tal. E o que é, doutora Cristiane, a desaposentação? Você sabe o que é desaposentação? Isso está na mídia, ultimamente, assim, está maior divulgação essa desaposentação, porque é uma chance que o aposentado tem de ter uma aposentadoria melhor, um valor melhor, mas não é para todo mundo, não é para todos os aposentados. É só para aqueles que continuaram a trabalhar, já se aposentaram, continuaram a trabalhar e ter uma remuneração mais ou menos igual a que tinha antigamente. Então, por exemplo, uma pessoa se aposentou em 97, 98 com uma aposentadoria de 70%. Continuou a trabalhar durante todo esse período, mais 12 anos, e recolhendo contribuições, né, numa remuneração quase equivalente à que ele tinha antigamente. Então, esses 12 anos não vão mais entrar na aposentadoria dele, porque ele já está aposentado. Então, o que é? É um pedido que você tem que fazer judicialmente, porque o INSS não permite, para você renunciar àquela aposentadoria e automaticamente lhe ser concedido uma melhor. Só, Zé, que isso, às vezes, como a forma de cálculo mudou, existe agora esse fator previdenciário que antes não existia, em 97, ele foi a partir de 99, tem que ser feito um novo cálculo. Porque é muito comum você encontrar uma pessoa que já se aposentou, queira fazer essa desaposentação e não valer a pena. Às vezes a diferença é tão pouca, ou às vezes ela é negativa. Eu já fiz cálculos que a pessoa iria receber R$500 a menos. Então, não tem sentido essa desaposentação. Você tem que fazer uma coisa certa para ver mesmo, olha, eu me aposentei, continuei trabalhando, então se eu continuei trabalhando, eu tenho que ter uma contrapartida. E, na verdade, tudo que você recolhe depois de aposentado, o INSS ele não lhe dá uma contrapartida. Você não recebe nenhum outro benefício, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, nenhum outro. Então, essa contrapartida, ela tem que vir na forma de desaposentação. Agora, tem um período mínimo de contribuição para você requerer a desaposentação? Não, é no cálculo. Tem que fazer o cálculo. No cálculo. É no cálculo, porque às vezes a pessoa se aposentou em 2000, ainda dá para fazer uma desaposentação. Tem que ser no cálculo. Sem cálculo não dá para fazer, não dá para pedir, porque é muito risco. Você está pedindo judicialmente uma renúncia. Então tá bom, então o juiz vai permitir que você renuncie. E aí, você vai ficar com uma aposentadoria menor? Agora, essa renúncia não tem absolutamente nenhuma influência sobre os valores já recebidos de aposentadoria ao longo de todo esse tempo. Está sendo muito discutido isso. Há turmas, os tribunais estão bem divergentes nesse sentido, há turmas que estão determinando a devolução desses valores. Que você recebeu, por exemplo, desse nosso exemplo de 97 até agora, mas o STJ decidiu que não há devolução. Um cuidado tem que ser feito. Com essa devolução, ela pode ser feita 30% do valor da sua aposentadoria.
Entendeu? Então, se você recebe 1.000 e na nova aposentadoria você vai receber 1.500, você pode, 1.500 não mais, né? Uns 1.800, 2.000 reais, você pode entrar tranquilamente. Porque mesmo você devolvendo, você vai ter um valor a mais no valor mensal da sua aposentadoria. Então, a gente está tomando esse cuidado, porque se tem que devolver 30%, então ela tem que porque caber. até 1.500, se devolver 30%, você vai devolver 450, de 1.000 você vai passar para 1.050. Ainda você tem as despesas do judiciário, honorários advocatícios e tudo mais. Acaba sendo um mau negócio. Por isso que eu te falei, tem que fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo porque não é um pedido para todos, você está pedindo para desistir da sua aposentadoria, então tem que ser no cálculo. Mas tem muita gente que está acabando ficando no teto, porque recolheu demais, mais de 40 anos de trabalho. Né? Tem ainda atividade especial, essas coisas, tudo isso aí. Então, mais de 40 anos de trabalho, a idade já está bem avançada, vale a pena verificar. Não tem dúvida. Então, está aí a grande dica para você, que é aposentado e quer verificar essa questão da desaposentação. Faça o cálculo antes. Estamos chegando ao final, doutora Cristiane, suas considerações finais, por favor. Olha, eu agradeço, é um prazer sempre estar aqui com você, precisando, estou à sua disposição. Tá bom? Muito obrigado. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito e nos vemos a semana que vem.